Neste vídeo veremos como fazer um efeito de textos usando aqui o Geometry Nodes. Eu vou precisar da versão 3.1 ou de uma versão que tenha o Geometry Node ativo. Eu vou manter esse objeto aqui, ele vai servir para a gente criar o passo inicial. Vou suspender essa barra aqui de baixo e vou transformá-la no painel denominado Geometry Node Editor. Para poder aplicar o modificador de geometria, eu vou vir na barra da propriedade, Modifier, vocês vão ver que eu não tenho nenhum modificador aqui. Então, com o objeto selecionado, olhando ele aqui na outline, ele tem apenas o símbolo de malha. Quando eu clico, ele cria um símbolo de modificadores aqui também na outline. Então está aqui o nó de entrada e o nó de saída. Para criar o efeito que eu preciso, eu vou apenas desconectar esse nó daqui e vou adicionar aqui no meio, selecionando a lupa de pesquisa, o node chamado String to Curves. Seleciono, está aqui o node, vou conectar o Curve Instance com a entrada geometria do output. E agora eu preciso ligar a entrada string do String to Curve nesse ponto que não tem um nome. Então, quando eu acrescento, ele cria aqui o string de forma automática. Vamos aproveitar a propriedade que está aparecendo aqui à direita e na opção chamada string vamos escrever o texto que desejamos. Eu vou escrever aqui efeito. Está gerado o texto. Vamos olhar esse painel aqui de cima pela vista superior. Agora eu posso fazer o ajuste desse texto aqui na área, aproveitando o nó String to Curves. Eu vou em Left alternar para Center, ele centraliza o texto. E para fazer com que ele fique centralizado mais ainda, em Top Baseline, eu vou mudar para Middle. E aqui eu tenho o texto já totalmente centralizado. Para dar uma característica especial, eu posso mudar a fonte aí do texto. Clicando aqui, eu vou na pasta de fonte do sistema que eu estou usando, que é o Windows, e seleciono aqui um tipo de fonte. Ele joga a fonte aqui no meio. Observe que esse texto aqui, pela vista wireframe, ele não apresenta nenhuma face nele. Então, para preencher esse texto, eu vou trazer esses nodes aqui para a esquerda. Eu vou adicionar na área um node curve do tipo Fill Curve. Vou conectá-lo aqui. Observem que ele já preenche de forma automática. Quando eu entro no modo raio-x, ele apresenta esse preenchimento dele aqui a partir desse Fill Curve. Vou voltar à vista normal. Eu vou usar aqui um outro tipo de node. Eu vou adicionar o node Curve do tipo Curve to Mesh. Está aqui em cima. Vou conectá-lo aqui. E em vez de usar o Fill Curve, eu vou ligar aqui o Curve Instance e vou ligá-lo aqui à geometria. Ele mantém somente a borda. Para poder criar o perfil dessa borda aqui, eu vou utilizar mais um tipo de node, usando, nesse caso, uma curva primitiva do tipo Curve Círculo. É como se ele estivesse utilizando o objeto para criar o alongamento dessas linhas de borda que estão aqui. Então, quando eu conecto o Curve de Círculo no Profile Curve, eu gero um perfil. Esse perfil ele faz esse engrossamento na linha. Para poder diminuir e deixar uma linha mais fina, eu venho em Radius, vou usar um fator em 0.02. E aqui eu tenho um efeito mais suave da borda sobre o texto. Então já gerei um texto, porém eu tenho que dar para ele aqui um efeito também que vai juntar a face interna dele. Então para isso, eu peço a vocês que venham aqui em cima em Edit, em Preferences, cliquem em Add-ons e pesquisem na lupa o texto Node. Vai aparecer esse node aqui denominado Node Wrangler. Vocês vão habilitar ele. Voltando ao painel aqui de baixo, pressionar o Shift e a tecla Ctrl ao mesmo tempo e clicar também o botão direito do mouse e arrastar até o node de baixo. Ele já gera para mim de modo automático um outro node aqui chamado Join Geometry. Isso está acontecendo, pessoal, porque eu estou usando aqui o Node Wrangler. E já posso atribuir a esse texto um material. Eu posso clicar aqui em Material Preview
e determinar para cada um desses nodes que estão aqui o material que eu quero usar. Então eu afasto o join um pouquinho para cá e vou adicionar aqui um node de material. Vou usar aqui o set material. Eu posso usar outro idêntico set material ligando o node de baixo. Aqui por enquanto ele está usando os dois materiais aqui, tanto no de cima como no de baixo, com a única cor que eu tenho de material, que está aqui ó, na opção de materiais. Se vocês clicarem aqui, vocês vão ver que é um material com uma cor branca. Eu clico em New para gerar o primeiro, vou clicar aqui e mudar o nome para vermelho. Aí fica o critério de vocês mudarem ou não. E vou usar aqui uma cor vermelha. Esse é o primeiro material. E para o segundo material eu vou clicar no sinal mais, criado o slot, vou clicar em New, ele gera o segundo material, vou colocar emissão. Para gerar o efeito de emissão, eu vou mudar o Principal aqui para o modo Emission. Eu poderia fazer também no Principal, se quisesse. Aqui eu vou manter uma cor com um tom laranja e vou dar uma força em Strength com 3. Para poder funcionar a emissão, eu preciso aqui no IV habilitar na propriedade de render o efeito Bloom. Agora nós vamos olhar o texto a partir de uma vista renderizada. Se eu selecionar a lâmpada aqui, vocês vão ver que tem uma lâmpada no ambiente, mas eu ocultei aqui. Eu posso atribuir ao ambiente, clicando em Word, uma imagem HDRI. Eu clico em Color, no ponto amarelo, Environment Texture, e aqui eu seleciono na coletânea de imagens que eu baixei, uma imagem para fazer o efeito. Vou usar essa. Open Image. A imagem agora está fazendo efeito sobre o texto. Para poder usar os materiais que eu apliquei no texto, eu venho aqui no primeiro, vou definir que eu quero a face em vermelho e quero as bordas usando o material Emission. Agora, para gerar a transformação desse objeto aqui na área, eu posso selecionar esses dois últimos nodes aqui da esquerda, empurrá-los um pouco mais para cá, e aqui, depois do String to Curves, eu posso adicionar um node de geometria do tipo Transform. Eu vou ter que ligar ele com os dois nodes que aqui estão. Agora, se eu atribuir ao objeto aqui um movimento em escala, ele faz esse efeito como se fosse um efeito elástico no texto. Vou usar o Ctrl Z, mas eu quero, na verdade, que ele faça apenas uma movimentação de rotação na área. Então eu vou clicar aqui no cantinho inferior esquerdo, pressionar o botão esquerdo e empurrar para cima. Nesse painel que eu criei aqui embaixo, eu vou usar o modo Timeline. Agora, com o frame 1 selecionado, eu vou vir aqui na opção de rotação e vou fazer o texto rotacionar pela linha vermelha, que é o eixo X. Então eu vou mantê-lo no frame 1 com 0 graus, clico o botão direito sobre o valor, clico I ou então Insert Keyframes. Ele gera aqui ó, uma chave de animação com esse valor que eu determinei. Eu venho aqui no frame 250, vou fazer com que o texto tenha uma rotação, clicando com o botão esquerdo na caixa de valores, vou fazer esse movimento que vocês estão vendo aí, até ele ficar nessa posição, exatamente em 408 graus. Eu uso o cursor do mouse em cima, botão direito, Insert Keyframes. Agora, se eu quiser ver a animação do texto, eu clico no Player, eu tenho o texto aí ó, fazendo uma animação de forma prática e simples. A gente pode utilizar para alguma finalidade que a gente pense em usar aí junto à área de trabalho. Se eu clicar em Material Preview, dando Player, um efeito bem simples, usando Geometry Nodes. Vai servir apenas como uma demonstração de algo que vocês podem explorar mais ainda para fazer efeitos bem mais interessantes aqui na área. Até o próximo tutorial. Forte abraço.